Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Antes de nós continuarmos com a nossa discussão, lembra você que hoje é dia do programa Mosaico aqui na TVE, a partir das 9h30 da noite. O programa de hoje é especial em homenagem ao ator, professor e jornalista Robson Terra. Então não perca o programa Mosaico, feito pelos alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui no Canal 12, a partir das 9h30 da noite. E nós continuamos com a nossa discussão sobre a decisão do STF de permitir o aborto de anencéfalos por 8 votos a 2 contrários. Foi aprovada essa decisão na semana passada. Falcone, o Dr. Jorge perguntava então sobre casos de pessoas anencéfalas que viveram, né? Gostaria de então, o senhor tem para manifestar algum caso que o senhor conhece? Já há cerca de 14 anos, a Fundação Espírita Allan Kardec, a equipe, frequenta semanalmente a casa de Dom Orione, no município de Paraíba do Sul. E lá, as freiras de Dom Orione, elas cuidam de 62 meninas, muitas já na fase adulta, não é isso? Com problemas neurológicos de gravidade máxima, alterações anatômicas e alterações de comunicação. E entre elas, várias estão no grupo dos anencéfalos, não é isso? Principalmente nessa situação de perda total da comunicação com o mundo exterior. Mesmo os casos mais graves, como foi dito no caso da Marcela, a sensibilidade delas é como uma máquina defeituosa, mas não quem gere a máquina está vivo, quem gere a máquina está perfeito. Eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte: se Arthur Moreira Lima sofresse um acidente e tivessem os dedos da mão decepados, ele perderia a capacidade de comunicar, de expressar-se ao piano a sua musicalidade, mas poderia reger, poderia compor, poderia escrever livros sobre a música. Ele não perde a capacidade dele de músico. O espírito encarnado num corpo anencéfalo, mesmo que viva apenas um determinado período na gestação e venha a uma morte espontânea, mesmo que sobreviva algumas horas, alguns meses ou até um tempo maior, como temos provas disso, ele está presente com a sua plenitude. A falta do cérebro ou de parte do cérebro impede que ele se manifeste, mas este tempo, Dr. Jorge, varia muito de pessoa para pessoa. Na casa de Dom Orione nós temos vários exemplos disso comprovados graças à amorosidade daquelas freiras, à atenção maternal, afetiva, religiosa e dos trabalhadores voluntários, não só da FEAC, como de outras instituições que ali estão mantendo aqueles espíritos agregados ao corpo, num processo de vida, de aprendizado, de continuidade de existência. A idade média, só um pouquinho, a idade média hoje lá, você saberia me informar? Em torno de 19 a 20 anos, não é isso? Então, poucas que estão abaixo de 10 anos, acho que 2 ou 3, a grande maioria está entre 10 e 30 anos, mais ou menos. Doutor Renato, você saberia? Eu acho que daí, dessa situação que o doutor Falcone nos coloca, vão surgir novas discussões e novas questões que devem ser apreciadas. Eu não sei se o termo que eu vou usar é o correto, mas dizer o seguinte: qual é o grau dessa anencefalia que vai permitir à mãe interromper essa gravidez? Porque, segundo eu aprendi das palavras do padre Marcelo, essa pode ocorrer de várias formas, a anencefalia. Você atingir parte de cegueira, parte da fala. Quer dizer, será que ainda no ventre é possível se delimitar essa situação? Qual é o grau que vai estender essa anencefalia, que justificasse se privar uma vida humana? São questões éticas de grande importância que vão surgir a partir dessa decisão. Por isso é que eu entendo que a matéria discutida entre 11 pessoas estaria num ambiente muito restrito. Isso precisava da sociedade participar dessa discussão. E no foro próprio, volto a repetir, que seria o Congresso Nacional, onde se discute com mais tempo, sem as emoções muitas vezes acerbadas, dali de um plenário restrito de pessoas que, embora possuam uma capacidade jurídica muito grande, muitas vezes não percebem aquilo que está girando na sociedade como um todo. Aliás, as decisões de Brasília são muito comuns nisso aí. Eles agem e decidem, muitas vezes, dentro daquele ambiente que eles estão vivendo. Desconhecem a realidade do resto do país, onde, no Congresso, vindo deputados de todos os cantos, essas ideias podem ser melhor discutidas e melhor debatidas. Doutor Renato, eu até queria colocar essa questão, porque o senhor colocou também, nos blocos passados, a questão do direito do nascituro, né? Mas se coloca também nessa questão o direito da mulher
né, do corpo da mulher, dela fazer o que quiser com o seu corpo, né? Como é que o senhor analisa esse confronto dessas decisões? Essa ideia que parece que prevaleceu nas discussões ontem, semana passada, né, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, dando prevalecência ao direito da mulher escolher o que ela fazer do seu corpo. Quer dizer, não se preocupou com o direito do nascituro. Preocupou só com o direito da mulher, achando que ela tem a capacidade de saber o que ela quer, o que ela não quer, o que ela pode, o que ela não pode. Né? É uma questão também que não tem uma definição jurídica ainda bem pré-definida, bem definida, vamos dizer assim. Né? A questão daí, você poderia abrir essa discussão e dizer, qualquer pessoa humana tem que ter essa capacidade. Essa situação jurídica fica muito controversa nesse sentido. Quer dizer, as decisões têm que vir de um colegiado de uma forma mais ampla, e não de uma pessoa só. E vai depender também, né, da questão de como a medicina vai encarar essa situação. Porque eu acredito que a decisão da mulher não pode ser só dela, ela vai ter que estar amparada por uma decisão de uma junta médica que vá testar se aquela gravidez pode ou deve ser interrompida. Vão haver ainda muitos desdobramentos em cima dessa situação, que é nova e que vai surgindo durante o correr de cada caso. Eu acredito que, pelo que nós pudemos perceber durante os debates no STF, os dois pilares foram isso. O feto em si, né, que não teria, talvez, tempo de vida, por isso foi a minha pergunta, a primeira pergunta. A base era isso. Bom, já que não tem um tempo de vida, ou esse tempo é escasso, então não tem o porquê viver. Parece que foi esse o entendimento do STF. E a outra questão que eu coloco para vocês seria o seguinte: a relação, dentro dessa pergunta que o Marcelo colocou, a mãe, né, o direito da mãe de escolher continuar gerando esse filho, que, pelo entendimento do STF, não teria vida, né, após o parto, né, ou, e aí um desgaste para ela emocional, e gostaria de ouvir a opinião de vocês, emocional em relação a isso, né, e após gerar 9 meses, perder o filho, e dar o direito dela, então, de durante esse período, aí sim praticar o aborto. Essa parece que foi a discussão. A experiência e a pesquisa de vocês e o estudo de vocês em relação ao comportamento da mãe, né, ela realmente sofre com isso? Ela tirar o filho antes, já sabendo que tem um problema, né, ou gerar os 9 meses, há uma diferença para ela nesse sentido? Nós trabalhamos na FEAC com famílias de dificuldade financeira e fazemos um trabalho de curso para gestantes. Então é muito comum chegarem pessoas para assistência social e apresentando o quadro de mulheres que estão no 1º, 2º mês de gestação, independente de saber como está o feto ou não, querendo abortar. E nós fazemos uma campanha anti-aborto, dizendo, se você não tem condições financeiras, morais, ou não deseja o filho, geste o filho. E nós conduzimos para o processo legal com a jurisprudência para adoção por um casal competente que tenha condições. E um número extraordinário, mais de 90%, nós conseguimos esse convencimento da mãe levar adiante a gestação. O que acontece, meu caro doutor Jorge? A criança nasce. Até hoje, nenhum caso, a mãe entregou o filho para adoção. Porque o vínculo afetivo da mãe, do espírito maternal, ancestral, faz parte da nossa vida, seja genética ou espiritual, reencarnacionista ou não, trazemos isso no nosso genes. Você vê quando os animais têm um aborto, quando a mãe, do mamífero principalmente, tem um aborto espontâneo, ela fica lambendo o recém-nato morto, né? O nato morto, querendo ressuscitá-lo com a língua. Isso nos animais. Imagina no hominal. Até hoje, nestes 25 anos de FEAC, milhares de mulheres passaram pela assistência neste amparo. O que nós fizemos? Fizemos um trabalho, uma reunião para que essas mães agora com os filhos voltassem e continuassem recebendo não mais assistência, mas promoção social.
dignificando a família e auxiliando-as. E aqueles pais que estavam na fila da adoção, nós procuramos colocar como padrinhos, entre aspas, da criança, ajudando financeiramente, com alimentação, com recurso na escola mais tarde, e tem dado um resultado excelente. Então eu digo com sinceridade, a nossa experiência nessas já mais de 2 décadas é que o instinto materno prevalece. A não ser que a mãe tenha uma dureza muito grande de coração, tem uma dureza muito grande de sentimentos, a gestação seja contrária à sua vontade, aí pode ser que ela abra mão tranquilamente. Mas eu aposto que se for consultada a mãe, provavelmente o percentual alto vai ser de lutar pela vida do filho. Ela tem direito ao corpo, mas não tem direito à vida que está dentro dela. Falcone, mas naquele momento que tem um diagnóstico do problema no cérebro, não Sim. ter o cérebro, né? Vamos colocar bem claro assim. E a mãe, primeiro, ela tem condição emocional até de definir isso. Pois é. Ela leva um choque. Ela leva um choque tranquilamente. Se a criança não nasce com as características que ela esperava de beleza anatômica, a mãe leva um choque, a criança está perfeita. Imagina numa situação dessa. Mexe muito com a mãe, mas o instinto materno tem sido demonstrado tanto em crianças que vieram a nascer perfeitas, como crianças que vieram a nascer apresentando síndromes anatômicas ou mentais. Nestas mais de 2 décadas, na nossa experiência, tem demonstrado isso. O apego à vida, o apego ao filho, à cria, é muito grande. Não vi nenhum caso em que a palavra da mãe fosse morte. Ok, nós vamos então para o nosso último intervalo, nós voltamos daqui a pouco.